Que bom que nós estamos juntos nesses dias agora por 4 dias. Nossa Senhora do Carmo fazendo companhia para nós. Nós queremos acolher você que faz parte do grupo Corações Ardentes e você que também se inscreveu no canal do YouTube da comunidade, por isso está recebendo esse vídeo. Nós vamos rezar durante 4 dias, às terças e às sextas, com Nossa Senhora do Carmo, e nós vamos aprender muito, né, Padre, sobre essa devoção e hoje sobre a nossa diocese, né? Exato, hoje um pouquinho mais histórico, né? Claro que não tão aprofundadamente por conta do tempo, mas aquilo que é possível conhecer das nossas origens, né? Quando a diocese foi fundada, um pouquinho dos antecedentes históricos, porque a ideia não é tanto fazer um vídeo histórico, mas enxergar em tudo isso que aconteceu na nossa história também a mão de Deus, né? A providência de Deus que vai conduzindo todo o seu povo, né? Então, desde 1929 até agora é a mão de Deus que nos conduz. E esses vídeos, né, Padre, um dos desejos do nosso coração é que ele chegue a muitas pessoas, né, especialmente aqui da nossa diocese, né, de Jaboticabal, que tem Nossa Senhora do Carmo como sua padroeira, para que todos nós aqui da diocese a gente possa sim pensar um pouquinho mais em Nossa Senhora, conhecer um pouquinho da história da nossa diocese, que eu acredito que muitos de nós nunca ouvimos, ou se ouvimos às vezes, né, faz muito tempo. Então isso tudo é falar de nós, né? Exato. É um povo que desconhece o seu passado, a sua história, é um povo que, como se diz, não tem futuro, né? Então é justamente por isso. Não é só conhecer uma devoção, não é só incentivar um determinado tipo de oração ou um uso, né, como o do escapulário, especificamente falando de Nossa Senhora do Carmo, mas é muito mais do que isso, conhecer as próprias origens, né, conhecer as próprias raízes. Uma planta se alimenta, sobretudo, por aqueles nutrientes que vão chegando pela raiz, né, que passam da terra para a raiz e alimentam a planta. Então assim também todo ser humano, né, sua história pessoal, a história da sua família, da sua cidade, do seu grupo, né? Tudo isso é muito importante como garantia de um futuro sólido, firme. Então a ideia é justamente essa, favorecer a devoção, mas também com base naquilo que é a nossa história, a nossa caminhada. E a história não começou com a gente, né? Seria muita pretensão, muita arrogância, desconsiderar toda essa caminhada que já foi feita antes de nós. Então a ideia é justamente essa. Então hoje, né, o vídeo passado, o padre falou um pouquinho sobre Nossa Senhora do Carmo, origem, devoção, e hoje o tema, né, é para nós, especialmente aqui na Diocese de Jaboticabal, Nossa Senhora do Carmo, glória e esplendor da Diocese de Jaboticabal. Olha que bonito, glória e esplendor, bonito, né? Esse tema foi inspirado num trecho, inclusive, do hino a nossa padroeira diocesana, que é a composição do Padre Hermínio Inácio, que hoje ele é o pároco e o cura da nossa catedral diocesana. Então, no refrão se diz isso, né? Mãe de Deus do Carmelo Senhora, e lá pelas tantas vai se dizer, ela é glória e esplendor dessa igreja diocesana. E no esse que é a abertura, né? Isso, justamente. Desses dias aqui. Exato. E, ó, imagem essa aqui atrás, né? Que é da catedral. O pessoal tá caprichando cada vez mais. Nos transportaram para Jaboticabal. Vocês sabem que a gente grava, né, num estúdio e que o fundo é inserido, mas olha a delicadeza, né? Marcelinho, Michael contactaram alguém lá em Jaboticabal que tirou uma foto da catedral. Então, esse fundo que você vê aqui, né, é o fundo da catedral de Nossa Senhora do Carmo aqui em Jaboticabal. Bonito isso. Exato, a nossa igreja mãe, né? Que então, bonito. Você que não conhece, pelos vídeos aqui tem a oportunidade de ver quão bonita é a nossa igreja mãe de Jaboticabal. Então o padre vai falar um trechinho, como o senhor disse, que é do hino do Padre Hermínio, né, tão conhecido aqui por todos nós. Como eu disse, tema de abertura dos vídeos de oração em honra a Nossa Senhora do Carmo. E é uma história que foi sendo construída mesmo, né? Até falando um pouquinho sobre esse hino. Pelo que eu soube, ele foi composto ali pelo ano 2000. Eu estava vendo o CD, né, onde tem essa gravação. Na época o coral Mater Dei, que é o coral da catedral, gravou. E lá no encarte do CD, nem sei se a turma, acho que todo mundo conhece o CD aqui, né? Hoje a turma está no MP3, no pendrive, mas lá no encarte do CD tem o nome do hino, hino diocesano, né? Hino jubilar, Padre Hermínio, que era o autor, e o ano 2000. Então, quer dizer, uma história, é um hino recente, relativamente recente. Mas vamos voltar lá atrás.
conhecer um pouquinho dos antecedentes. E falando nisso, as fontes, né, onde eu busquei alguma coisa para trazer aqui, o Padre Marcelo Servi, quem é aqui de Bebedouro conhece bastante, lá de Jaboticabal também. Hoje ele está em Roma, no santuário de Belmonte, do santuário da Mãe Rainha, né, da Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schenstad. Mas ele fez uma série de vídeos, acho que foram 6 ou 7 vídeos, contando um pouco dessa história com muito mais detalhes, com mais riqueza, até porque ele fez uma pesquisa e escreveu um livro que é o Brasionário, todas as paróquias. Então ali na introdução, né, na primeira parte do livro, ele conta um pouco da nossa história. E ele mesmo diz que tomou como fonte, como base, alguns livros que foram publicados por ocasião dos 75 anos da nossa diocese, em 2004. Então o Padre Valdecir Gonzaga, o professor Antônio Pascoal André, na época era seminarista, né? Hoje ele é padre também, o Frei André Tavares. Então eles fizeram uma grande pesquisa de documentos, então tudo isso está já publicado nesse material. E quem quiser acompanhar os vídeos com mais detalhes, recomendo aí, acho que o canal do Padre Marcelo Servi. Ele tem lá guardado no histórico dos seus vídeos esses 6 ou 7, é uma série que ele fez contando a história da nossa diocese. Então um pouquinho do que eu vou falar aqui, na verdade, ele já falou até com bastante propriedade a parte do estudo que fez, de toda a pesquisa, nos vídeos que ele deixou no canal dele. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é justamente esse ponto de partida, quando ele fala de fazer uma leitura teológica, não só histórica, enxergar a mão de Deus, né, conduzindo todos os acontecimentos, inclusive aqueles que parecem, assim, num primeiro momento, uma tragédia. Só para vocês terem uma ideia. Lá, quando a gente volta no comecinho do século XX, 1900, 1901, por ali, aqui no estado de São Paulo estava florescendo o café, né, estava pungente ali a economia por conta do café, a chegada da malha férrea, né, dos trilhos para os trens, coisa e tal. Então estava efervescendo a economia e a necessidade da igreja de responder a essas pequenas cidades que iam acolhendo gente de todo canto, que iam crescendo. Era preciso criar novas paróquias e na época nós pertencíamos, né, à Diocese de São Paulo, que por sua vez estava de alguma forma ligada à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então imagina as distâncias de tudo isso para assistência pastoral. Então em 1908 o Papa São Pio X elevou a Diocese de São Paulo à Arquidiocese, então já de alguma forma desligando-a do Rio de Janeiro, e criou, se não me engano, 5 novas dioceses no interior de São Paulo, para responder a essa necessidade pastoral por conta desse avanço todo da economia, da imigração e coisa e tal. Entre essas dioceses criadas estavam a Diocese de Ribeirão Preto e de São Carlos, né, que são tão mais próximas de nós. E o bispo que foi nomeado para São Carlos, Dom José Marcondes Homem de Melo, na verdade ele tinha sido transferido para Belém do Pará e voltando de Roma, da Itália, onde ele foi ordenado, aconteceu o naufrágio do navio onde ele estava. Muita gente morreu, inclusive o bispo de São Paulo na época, e Dom Marcondes sobreviveu. Só que ele estava já designado para Belém. Imaginem vocês, ele ficou traumatizado, né? Porque sobreviveram a um naufrágio e se vê depois tendo que trabalhar numa diocese lá no coração da Amazônia, onde praticamente tudo se faz através de barcos, canoas. Nossa. Então eu imagino que para ele deve ter sido muito difícil ter pensado nisso. E aí ele escreveu ao Papa pedindo que ele não assumisse a Diocese de Belém. E aí ele continuou, ele veio para São Carlos e continuou com o título de arcebispo, né? Estava nomeado arcebispo de Belém e continuou, ficou em São Carlos, só que manteve o título. Mas por que estou dizendo isso? Porque, olha, foi uma tragédia, um naufrágio, né? Morreu o bispo de São Paulo, morreu muitos imigrantes, outros tantos ficaram desaparecidos. Ele sobreviveu e ele veio designado então para a Diocese de São Carlos. E foi justamente ele quem fez o pedido, junto do núncio da época, para a criação de novas dioceses no interior de São Paulo.
Porque, veja, em 1908, quando essas outras dioceses são criadas, mas um pouquinho mais à frente, 20 anos depois, são criadas 2 novas dioceses. No mesmo dia, Jaboticabal e São José do Rio Preto. Então elas foram criadas no dia 25 de janeiro de 1929. Essa é a data da criação. A instalação da nossa diocese vai se dar no dia 16 de julho, que é o dia de Nossa Senhora do Carmo, de 1929. Então são fatos assim que estão ligados aos antecedentes históricos da nossa diocese. Havia ali nesse meio, toda uma discussão sobre quem seriam as sedes das novas dioceses. Uma certeza já se tinha, que Rio Preto seria, até por conta da distância, coisa e tal. Mas aqui na nossa região havia uma dúvida, se a sede seria em Jaboticabal ou em Bebedouro. Então corria-se, entre aspas, corria o risco de Bebedouro ser a nova diocese, porque estavam construindo as novas igrejas matriz, a igreja de Nossa Senhora do Carmo em Jaboticabal, a igreja de São João Batista em Bebedouro. E a localização dessas 2 cidades, de um ponto de vista estratégico, de logística, favorecia que fosse tanto uma quanto outra. Mas o fato é que, tirando todo esse embrolho aí da definição de onde vai se criar uma nova diocese, em 1929, o Papa Pio XI criou a diocese de Jaboticabal e elevou a paróquia de Nossa Senhora do Carmo à catedral. Então aí está a origem da nossa diocese. E o bispo de São Carlos, que pediu a criação da diocese, ele assumiu como primeiro administrador, Não havia um bispo nomeado ainda, então ele, que era o bispo de São Carlos, de onde estava sendo desmembrada a nova diocese, assumiu a administração, por nomeação da Santa Sé. Somente 2 anos depois é que chega o nosso primeiro bispo, Dom Antônio Augusto de Assis, que chega já com bastante idade, e não era comum, bispo até os 75 anos mais ou menos é a idade que ele apresenta a renúncia. Ele ficou até 90 e tantos anos aqui como bispo. Mais de 30 anos, nosso primeiro bispo, Dom Antônio Augusto de Assis. Então ele chegou em 1931 e ficou até 1961, quando morreu e foi sucedido pelo segundo bispo, Dom José Varani. Mas no período de 30 anos do nosso primeiro bispo, muita coisa se fez. Ele estava preocupado com a formação do clero, porque não havia padres, uma diocese recém-criada, aquela extensão toda. A gente chegava até um pedaço de Minas Gerais, a diocese de Jaboticabal. Foi inteira desmembrada de São Carlos e tinha uma grande extensão de terra. Então o bispo tinha preocupação de formar padres para as novas paróquias que estavam sendo criadas. Ele mesmo criou muitas. Ele tinha a preocupação de formar os leigos, porque enquanto não havia os padres para assumir as paróquias, era necessário bons leigos que fizessem esse apostolado nas comunidades. E a preocupação dele, uma das iniciativas de Dom Augusto foi trazer a imprensa para a diocese. Então é fundação dele o jornal, o Ascensor, que hoje continua em circulação, acho que virtual, mas ainda está em circulação, tem a tiragem aí. A tiragem não, a tiragem é quando é impresso, mas tem circulação virtual. Mas começou lá atrás, com Dom Augusto. O seminário, foi ele quem trouxe para a diocese. Já no ano seguinte, foi ele quem começou a formar uma escola de rapazes que futuramente poderiam ser os novos seminaristas e padres, Na primeira escolinha que foi fundada por Dom Assis, tinha criança de 7 anos de idade, Então chegavam bem cedo e alguns já ficavam, nem todos, mas alguns já ficavam. É do tempo de Dom Augusto a fundação de alguns colégios que na época tinham um internato para as meninas. Então ele se ocupou da formação dos meninos com o seminário menor, com a escola de formação para rapazes, E algumas congregações, algumas das quais estão presentes até hoje na diocese, se ocupando com a formação das meninas nessas maiores cidades. Então nós temos em Jaboticabal as Andrelinas, com o Colégio Santo André, aqui em Bebedouro as Doroteias, com o Colégio Anjo da Guarda, que é de 31, e temos também Barretos, que na época pertencia à diocese de Jaboticabal também. Lá chegou uma congregação para cuidar da educação das meninas. Então Dom Antônio Augusto de Assis fez todo esse movimento de formação. Ele estava começando a diocese, criou paróquias, preocupou-se com a instalação do seminário, a formação dos padres, a formação das moças,
formação dos leigos, ele incentivava muito o apostolado da oração, a congregação mariana. É do tempo de Dom Augusto um grande congresso eucarístico que reuniu na procissão de encerramento 15 mil pessoas em Jaboticabal. Olha que bonito. E imagina o que é reunir 15 mil pessoas naquela época, né, 1940, por aquela década, em Jaboticabal, numa cidade que era muito promissora, mas ainda não tinha o porte que a gente conhece hoje. Mas foi algo assim marcante da história da nossa diocese no tempo de Dom Augusto. É do tempo de Dom Augusto a chegada do Carmelo em Jaboticabal, porque já de muita idade ele pediu um bispo auxiliar que pudesse lhe ajudar por conta de toda a demanda de trabalho, né? E a Santa Sé enviou Dom Gabriel, que é um bispo carmelita. Ele veio, ficou um tempo como bispo auxiliar de Dom Augusto. Por sua saúde frágil não permaneceu muito tempo, mas foi tempo suficiente para ele trazer o Carmelo. Então nós tínhamos essas congregações de vida ativa, né, trabalhando com a educação, com a saúde, e temos também as monjas de vida contemplativa, que foi desse período de Dom Augusto, por conta dessa intercessão aí de Dom Gabriel. Bom, o fato é que Dom Gabriel não permaneceu muito tempo por sua saúde frágil, foi para Jundiaí, onde morreu, e morreu em fama de santidade. Ele está com o processo de canonização aberto. Olha que bonito. Então, nosso bispo auxiliar, que é bispo de Jundiaí, está com o processo de canonização aí em andamento. Bom, Dom Augusto foi sucedido por Dom José Varani, um bispo jovem, né, para os padrões da época, e ele é filho de Jaboticabal. Ele foi coadjutor de Dom Augusto e, como Dom Augusto morreu em 61, ele assumiu automaticamente. Dom José Varani teve o grande desafio de fazer acontecer na nossa diocese o Concílio Vaticano II, todas as suas mudanças, né, todo aquele momento de renovação eclesial, pastoral. Então foi praticamente no período de Dom Varani, nosso segundo bispo, que tudo isso aconteceu. E ele também foi um bispo assim longevo, porque ele ficou de 61 a 81 como bispo diocesano. Chega então o terceiro bispo, Dom Luiz Eugênio Pérez, né, que também é um bispo longevo, ficou de 81 a 2003. Ele já está mais próximo de nós, aí a memória da maioria, já deve lembrar, sim. Dom Luiz, ele tinha um jeito assim, mais... Ele era um pouco duro, né? A quem conheceu Dom Luiz, a gente ouve histórias. Mas ele era muito preocupado com esse novo jeito de ser igreja. Então ele tinha alguns movimentos que ele incentivava muito. Não me lembro agora o nome, mas era desse novo jeito pastoral, né? Tudo fruto do Concílio Vaticano II. Então Dom Luiz é quem traz isso para a nossa diocese. Ele fica então até 2003, quando é sucedido pelo seu coadjutor, né? Dom Antônio Fernando Brocchini, e já é da minha época, quando eu entrei no seminário era Dom Fernando, que ficou de 2003 até 2016, se não me falha a memória, quando assume Dom Eduardo, né? Então, e está até agora na nossa diocese. Foram 5 bispos diocesanos nessa história que está completando agora 94 anos de existência. Então, em tudo isso, pelo jeito de cada bispo, né, pelos padres, pelos leigos, pelo povo, pelas congregações religiosas e tudo o que foi acontecendo, claro que tem muito mais coisa, né? Não dá pra gente esgotar tudo aqui. E eu nem lembro tudo também. Mas o fato é que, olha o carinho de Deus e da Mãe de Deus em conduzir toda essa história, em fazer florescer aqui uma igreja viva, né? Quem passa aí pelas nossas paróquias vê o quanto o povo ama nossa igreja, o quanto quer ver crescer a igreja, quer fazer a evangelização ir adiante, né? Prosperar. Então a gente vê tudo isso nessa história que tem a mão de Deus e o escapulário de Nossa Senhora guardando e conduzindo tudo. Então foi um resumo assim um pouco, desculpem se falho com alguma coisa, mas é um resumo para dizer o quanto é rica a história da Diocese de Jaboticabal. Vale a pena conhecer com detalhes, até se aprofundar um pouquinho mais em cada um desses grandes períodos, né, do governo pastoral dos nossos bispos, o que foi acontecendo, o que foi aparecendo. Tem muita coisa e realmente é tudo dom de Deus para nós, porção do povo presente em Jaboticabal. É a nossa história de igreja. Que bonito, né? Quando Zezinho assumiu a coordenação da comunidade na época, né, ainda não era a Comunidade de Vida e Aliança, nós fomos lá nos apresentar.
para Dom Luiz, né? Dom Aquele Luiz, jeitão né? dele, né? Ele falava, tá bom, passei assim, né? Aquele jeito dele, nos abençoou, nos acolheu, isso foi muito importante, né? Para a comunidade, e acredito que essa bênção também foi que foi dando impulso até que a gente pudesse dar os passos, então, para a comunidade de vida e aliança. Nossa história. Talvez se você está ouvindo tudo isso, você é de outra diocese, um convite para buscar saber a história da sua diocese também, o porquê, quem é o padroeiro, ou o porquê desse santo ou dessa santa ser o padroeiro, ou uma Nossa Senhora, enfim, não sei. Porque essa é a nossa história de igreja. E para dizer para nós também, padre, que existe essa história, existe essa hierarquia, né? Olha a riqueza da Igreja Católica, né? Que a gente não vê em outras religiões, né? Isso. Então, muito bonito, é a nossa história e nós temos que amar. Para nós, Diocese de Jaboticabal, amar a nossa história diocesana, né? E abraçar hoje o nosso bispo, né? Cada bispo dessas épocas que o senhor foi falando foi sendo abraçado, e foi abraçando também, né? Então agora, nesse tempo, nós como Igreja Diocesana precisamos abraçar Dom Eduardo, né? Para ajudá-lo nesse tempo, né? E ele que é sempre tão carinhoso, particularmente com a nossa comunidade, nos acolhe, né? E nos abraça sempre. Vamos rezar ou tem mais alguma coisa? Eu ia dizer isso, né? Tem um evangelho que foi proclamado até algumas semanas atrás que falava da casa construída sobre a rocha, da casa construída sobre a areia. Então, quando a gente volta nessa história, a gente vê que não foram só alegrias, né? Tiveram muitos desafios, muitas tristezas, muitas dores. Mas a gente sente que a diocese está de pé, são 94 anos, a igreja está de pé porque é o Espírito Santo que a mantém. Apesar da limitação, da fraqueza humana, apesar de tudo isso, a igreja permanece de pé, porque é casa construída sobre a rocha. Vem chuva, vem enchente, vem vento, ela fica de pé. Às vezes, né, como diz, tem uma goteira, né, vem a chuva forte, às vezes um pouquinho daquela água acaba entrando. É natural que seja assim, né? Quando vem chuva forte demais, a gente acaba sentindo um pouco de medo daquilo. O vento às vezes passa por alguma fresta na parede, por alguma abertura que tenha. A enchente às vezes invade a casa porque entra por baixo da porta, mas a casa permanece de pé. Acho que tudo isso que a Sandra também foi lembrando, né? Porque a gente traz aqui da história aquilo que foi bonito, aquilo que foi memorável, mas não é só isso que faz parte da nossa história, a gente sabe disso. Mas justamente por lembrar que esses momentos difíceis também existiram, é que a gente louva e bendiz a Deus, que nos deu uma mãe, Nossa Senhora do Carmo, glória e esplendor dessa igreja diocesana, como protetora. O seu escapulário está sobre essa diocese, está sobre essa igreja e a mantém firme e de pé, produzindo frutos para o reino de Deus. Então justamente por isso a gente quer hoje, retomando toda essa história de alegrias, de dores, de desafios, agradecer tão boa mãe que o Senhor nos deu como padroeira. E rezar pela nossa diocese, né? Por todos esses bispos que passaram, já estão na glória, por Dom Eduardo, que hoje está conosco, pelos sacerdotes, enfim, rezar por todo esse território, por toda essa igreja diocesana, né? De Nossa Senhora do Carmo, a qual nós vamos celebrar daqui a pouquinho, no dia 16 de julho. Então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhora do Carmo, ensinai-nos a dizer sim à vontade de Deus. Ajudai-nos a ver nos acontecimentos a mão providente do Pai. Dai-nos a capacidade para o louvar por nos ter escolhido. Ensinai-nos com a vossa compaixão, com a vossa compaixão prática, a estar atentos às necessidades dos irmãos. Pegai na nossa mão e levai-nos a seguir sempre Jesus, tal como vós o fizestes até ao Calvário. Fazei que vivamos sempre na unidade para que sejamos a vossa família que muito amais. Virgem do Carmo, Senhora do Escapulário, em vós encontramos o que queremos ser. Viver numa relação íntima com Cristo, estar totalmente abertos à vontade de Deus e deixar que as nossas vidas sejam transformadas pela palavra divina. Vós que sois a mãe e a formosura do Carmelo, ensinai-nos a viver como filhos de Deus à imitação de Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Padre, hoje foi um banho de história, né? Tentou, né? O senhor estudou, viu? Obrigado, parabéns. Foi muito bom, obrigada pela sua dedicação, viu? Foi muito importante. Mas isso é importante mesmo. Às vezes a gente fica tão preso no que está vivendo, ou com os medos dos projetos que ainda estão por vir, que a gente esquece de olhar para trás, né? De retomar um pouquinho daqueles que vieram antes de nós e que foram desbravando tudo isso. Né? Se hoje a gente tem dificuldades, imagina o que era isso no passado. Né? E mesmo para lembrar com gratidão também daqueles que passaram, né? Quantos aqui talvez podem lembrar dos padres que já faleceram ou que já estão eméritos, foram batizados por eles, né? Então a gente lembra em Bebedouro com tanta saudade o Padre Pedro Paulo, né? O cônego, o Monsenhor José Figos, e lá em Monte Alto tem o Padre Tomás, né? Quer dizer, e os bispos que saíram da nossa diocese. Quer dizer, é muita coisa para bendizer a Deus, mas isso a gente só consegue fazer quando para um pouquinho e volta lá atrás, né? E vai refazendo o caminho. Acho que isso foi muito válido. E a gente reconhecer que existe muito mais bênção, Sim. né, do que coisas ruins, porque a gente se pega muito nas coisas ruins, Sim, né? Então tem muita bênção que já foi derramada sobre a nossa diocese, está sendo, né? E ainda será. Nós vamos continuar aí, né, com mais 2 dias, rezando com Nossa Senhora do Carmo, padroeira e mestra da vida interior. E amanhã não, já estou acostumada com esse negócio de amanhã. No dia 11, né, na sexta-feira, dia 11... Na terça-feira, dia 11, o padre vai falar sobre o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, fábrica de santos. Olha, será que a gente já parou para pensar nesse tema? Talvez não. É sobre ele que nós vamos refletir, então, no dia 11 de julho, tá bom? Vamos pedir a bênção de Deus para nós e pedir também para toda a nossa diocese? Vamos. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do Monte Carmelo, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.